Fala pessoal, boa noite a todos. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar abordando as heranças relacionadas com o sexo, tá? Especificamente nós vamos tratar nesse vídeo de dois modelos de herança. A herança que a gente chama de restrita ao sexo, também denominada de herança holândrica, e a herança ligada ao X, tá? Que são dois modelos de herança que têm relação com o sexo. Então vamos aqui para o próximo slide para a gente começar essa abordagem. Então, como eu falei para vocês, as heranças que serão abordadas nessa aula de hoje seria a holândrica, aquela determinada pelos genes que estão no cromossoma Y, e a herança ligada ao X, determinada por genes que estão no cromossoma X. Antes da gente começar a abordar especificamente os dois modelos de herança, eu preciso relembrar com vocês alguns aspectos. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito do cariótipo humano, que é um modelo de classificação dos cromossomos que compõem a nossa espécie, tá? Então, na nossa espécie, nós temos 46 cromossomas que são classificados em grupos de acordo com o seu tamanho e sua estrutura. Por isso, nós podemos classificar os cromossomos da seguinte forma. No grupo A, nós estamos classificando aqui os cromossomas metacêntricos grandes. No grupo B, os submetacêntricos grandes. No grupo C, os submetacêntricos médios. Aqui, os acrocêntricos, que a gente considera grande, mas ele já é menor em relação aos outros. Aqui nós temos os submetacêntricos pequenos. Aqui nós temos os metacêntricos pequenos e aqui nós temos os acrocêntricos pequenos, tá? Então, dentro dessa classificação, nós temos 44 cromossomas que nós denominamos de autossomos ou cromossomas não sexuais. Se são 44 que nós classificamos até o momento, então ainda faltam dois cromossomos para que nós completemos o número de 46 cromossomos da nossa espécie. Esse último par de cromossomos que está faltando é o cromossoma sexual ou par sexual, que pode ser XX na mulher ou XY no homem, tá? Então, esse par aqui nós denominamos de alossomo e representa para nós os cromossomas sexuais. Perfeito? Então, nós temos 44 autossomos, que são cromossomas não sexuais, que comandam as características, através dos seus genes, comandam as características gerais de todos os indivíduos. Já os alossomos carregam genes que têm relação com o sexo, tá? Seja na sua determinação ou na definição de algumas características específicas de cada sexo. Perfeito? Então, agora que a gente já relembrou aí um pouquinho disso, eu ainda preciso retomar rapidamente um outro aspecto do par sexual dos cromossomas sexuais com vocês. Percebam bem, quando a gente analisa um cromossoma X, ele cai no grupo de classificação dos cromossomas submetacêntricos médios, tá? Já o Y cai no grupo de classificação dos acrocêntricos pequenos. E só relembrando a vocês, o sexo feminino XX e o sexo masculino XY mostra uma desproporção na quantidade de genes quando eu comparo o sexo feminino com o sexo masculino. Isso se deve a um fato muito simples de ser observado diretamente nessa figura. Quando eu analiso o cromossoma X e o comparo com o cromossoma Y, eu percebo que o cromossoma X tem 2/3 a mais de volume se comparado ao cromossoma Y, ou seja, ele carrega mais genes do que o cromossoma Y. Assim, portanto, as mulheres carregam mais genes que os homens, no entanto, expressam a mesma quantidade. Lembra bem, tá? Um dos cromossomas X na mulher vai passar por um processo de inativação parcial e aleatória porque pode ser inativado ou X paterno ou X materno, para compensar as dosagens de expressão gênica entre os sexos. Isso é o que nos afirma a hipótese de Lyon, tá? Então, essa porção do cromossoma X, de um dos cromossomas X, que será inativada, ela vai aparecer dentro da célula durante a intérfase no formato da cromatina sexual, também conhecida como corpúsculo de Barr, que a gente já viu no vídeo anterior. Perfeito? Então vamos mais adiante. Ainda comparando os cromossomas X e Y, perceba que existem regiões específicas deles. Aqui eu estou te destacando uma região que é específica de X.
todos os genes que ocorrem nessa região serão chamados de genes ligados ao X, tá? Aqui eu estou te mostrando uma região diferencial de Y, aonde estão os genes restritos ao sexo, ou seja, genes que só ocorrem no sexo masculino. Contudo, comparando X e Y, existe região de homologia. E essa região de homologia entre X e Y, tá, que é a região homóloga, existem genes que são específicos, que existem genes que são compartilhados entre X e Y. Tá? Então, os genes que estão na região homóloga de X são genes chamados de parcialmente ligados ao X. Perfeito? Então, relembrando rápido para a gente fixar bem isso. Os genes que estão na região de X, que não têm homologia com Y, serão chamados de genes ligados ao X. Os genes que estão na região de Y, que não têm homologia com X, serão chamados de genes restritos ao sexo, ou também denominados de holândricos. E os genes que estão na região de homologia entre X e Y serão chamados de genes parcialmente ligados ao X. Ok? Então vamos lá, vamos já de posse dessas informações, vamos dar uma olhada no que é uma herança restrita ao sexo. A herança restrita ao sexo ela é determinada por genes que se encontram na região DY, que não possui homologia, tá? A região de Y, que não possui homologia com o cromossoma X, tá? Um exemplo que foi durante muito tempo utilizado como ícone desse modelo de herança, que também é chamado de herança holândrica, era a hipertricose auricular, aqueles pelos no pavilhão da orelha, né, que alguns homens apresentam, uma certa quantidade de pelos no pavilhão da orelha. Contudo, foi descoberto, né, que essa não seria o melhor exemplo para ilustrar um caso de herança holândrica, tendo em vista que se observou, né, estudando esse modelo de herança, se observou que, em alguns casos, filhos de homens com hipertricose não expressavam o caráter. E isso foi o suficiente para colocar essa característica em xeque, se ela realmente é ou não uma herança holândrica. Tá? E hoje a gente já não utiliza mais a hipertricose como um exemplo conclusivo disso. Perfeito? Agora, por que se deve esse caso? Né? O que leva a dizer, olha, o pai tem hipertricose e o filho não tem, então, portanto, o caráter não pode ser holândrico? Percebam uma coisa, quando eu comparo essa condição aqui, olha, um indivíduo, sexo feminino XX e outro XY, quando gera uma pessoa, um filho do sexo masculino, o pai contribui com Y e a mãe contribui com X. Portanto, se o gene da hipertricose está associado ao cromossoma Y, obrigatoriamente ele será passado para o filho, tá? Por isso, lembrar de um detalhe, ó, quando a gente fala de herança holândrica, a gente está falando da condição holos, todos, andros, homens. Então, todos os homens deveriam manifestar a característica. Para que a característica realmente seja considerada como holândrica, o pai tendo o caráter, todos os seus filhos do sexo masculino deveriam ter, ok? Então, portanto, o que hoje a gente coloca como um caso que exemplifique a herança holândrica, tá? Que mostre um exemplo de uma herança holândrica. O gene SRY, responsável pela diferenciação testicular, ele seguramente e reconhecidamente reside e existe no cromossomo Y. Portanto, ele será passado sempre do pai para os seus filhos do sexo masculino, obviamente, né? Então, aqui a gente coloca como exemplo a herança, tá, holândrica, a diferenciação testicular como um caráter comprovadamente holândrico. Então, se liga bem, pessoal. A herança holândrica é aquela que é transferida do pai para 100% dos seus filhos. Do pai para 100% dos seus filhos, tá? Então, não pode ter variação. Se o pai tem o caráter, todos os seus filhos deveriam ter.
para que possa se enquadrar no modelo holândrico. Perfeito? Entendido essa questão? Então, vamos adiante aqui para o próximo exemplo. Herança ligada ao X. Tá? O que caracteriza uma herança ligada ao X? Veja aqui comigo. A herança ligada ao X ela é determinada por genes que estão na região de X que não apresentam homologia com Y. Tá? Então, você consegue ver aí facilmente nesse exemplo que eu coloquei aí para vocês, que quando eu observo um casal, tá? E aqui eu gostaria de destacar aqui para vocês, quando eu observo um casal, por exemplo, ó, XX, XY, tá? Quando esse casal gera uma menina, perceba que a mãe contribui com um X e o pai contribui com outro X. Já quando se gera um menino, a mãe contribui com X e o pai contribui com Y. Então, perceba como é fácil de entender esse modelo de herança, tá? De caracterizar bem esse modelo de herança. Os genes ligados ao X são passados da mãe para filhos e filhas, irrestritamente. Contudo, os genes ligados ao X são passados do pai apenas para suas filhas. Então, isso mata facilmente a charada de como funciona esse modelo de herança. A mãe transfere os genes ligados ao X para filhos e filhas, e o pai apenas para suas filhas. Isso cria um caminho, um trânsito, tá? Fácil da gente acompanhar. Se o gene que eu estou analisando o comportamento dele através de um determinado caráter que ele expressa estiver no cromossoma X, o pai só vai conseguir transferir isso para suas filhas. Mas se estiver no cromossoma X materno, ele tanto pode ir para uma filha quanto pode ir para um filho, já que a fêmea é o sexo homogamético e transfere especificamente o mesmo cromossomo X para filhos e filhas. Perfeito? Vamos mais adiante. Este exemplo que a gente está colocando aqui para vocês, o daltonismo, é um exemplo bem clássico de uma herança ligada ao X. Tá? Acompanhe comigo, para que a gente visualize bem essa questão, que você tem aqui, ó, sexo feminino, tá? Ele tem 3 condições genotípicas possíveis: ser XDzão, 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 XDzinho ou XDzinho, XDzinho. Considere que o daltonismo é uma doença, tá? É um distúrbio da visão que é determinado por um alelo recessivo ligado ao X. Portanto, a mulher seria normal para o daltonismo se tiver os 2 alelos Dzão. E se ela tiver um Dzão e um Dzinho, ela continua sendo normal, mas recai dentro de um modelo que nós chamamos de normal portadora do alelo. Já para que a mulher seja daltônica, ela precisa ter os 2 alelos Dzinho herdados, um do pai e outro da mãe. Tá? Já para o sexo masculino, o caráter se manifesta em hemizigose, ou seja, basta um alelo para expressar o caráter. Então, o homem só tem 2 condições genotípicas: ou ele é XDzão Y, ou ele é XDzinho Y. Ou seja, ou ele é normal, quando porta o Dzão, ou ele é daltônico, quando porta o Dzinho. Tá? Essa condição nos permite perceber com clareza que um homem daltônico recebe o alelo do daltonismo da sua mãe e não do seu pai. Por que não do pai? Porque se ele é do sexo masculino, o pai contribuiu com Y. E o gene do daltonismo sempre está associado a qual cromossoma? Ao cromossoma X. Então, portanto, homens daltônicos herdam essa característica da linhagem materna, herda pela via materna, tá? Já as mulheres, para serem daltônicas, precisam necessariamente herdar um alelo da via materna e outro da via paterna. Isso abre aqui uma observação curiosa. Toda mulher daltônica é filha de pai daltônico obrigatoriamente, tá? Então, se a mulher desenvolve daltonismo, ela necessariamente deve ter recebido um Dzinho do pai e um Dzinho da mãe. E se o pai tiver um Dzinho, ele já é daltônico, o que nos permite dizer com toda segurança que as mulheres daltônicas sempre possuem pais daltônicos, tá? E todo homem daltônico herda o daltonismo da linhagem materna, ok?
Como o daltonismo clássico, que é a confusão aí do verde e vermelho, ele é muito citado, né? O daltonismo mais comum. Observe essa figura que está aqui, ó, que eu estou destacando aqui. Ela é uma das mais usadas no teste do daltonismo. Perceba que a intenção aqui é muito simples. A figura está sendo montada por inúmeras bolas vermelhas, formando o fundo da imagem, e algumas bolas verdes, formando um número que, para quem não é daltônico, nitidamente será visto como o número 74. Tá? Contudo, se você for daltônico, a cor vermelha e a cor verde são confundidas. E aí, de repente, a pessoa daltônica olha para essa figura e não enxerga nenhum número. Por quê? Porque as bolas verdes vão ser confundidas com as bolas vermelhas, apagando na visão do daltônico a imagem do número 74. Tá? Então, esse teste é o teste mais comumente utilizado para diagnóstico do daltonismo. Tá? Confusão do daltonismo tipo Deltan, que é o que confunde o verde com o vermelho. Ok? Um outro exemplo de herança ligada ao X é a hemofilia. A hemofilia é um distúrbio de coagulação sanguínea, né, associado a uma deficiência de um dos fatores de coagulação, chamado de fator Christmas. Então, o que acontece nesse caso da hemofilia? A ausência funcional do gene promove uma deficiência de coagulação na pessoa que pode, por qualquer ou poucos motivos, ser levada a sangramento. Então, você tem 3 condições para a mulher, igualmente a que a gente viu no exemplo anterior. A mulher pode ser XH, XH, ela pode ser XH, XH, ou então XH, XH. Perceba que a mulher XH, H, ela é considerada como mulher normal. Aqui é XH, XH, ela é mulher normal, mas portadora do alelo. E quem é XH, H seria hemofílica. Já o homem entra mais uma vez na condição de hemizigose. Ou o homem é normal, portando XH1Y, ou o homem é hemofílico, portando XH1Y. Tá? Percebam uma coisa importante aqui. O modelo de herança é o mesmo. O exemplo é distinto, mas o modelo, o mecanismo de herança é o mesmo. Note que, nesse caso, a mulher hemofílica ela tem uma restrição se considerado a condição geral do sexo feminino. Tá? É muito raro você encontrar mulheres hemofílicas, não porque elas morrem em decorrência da hemofilia quando atinge a menarca, que é a primeira menstruação, mas pelo fato da frequência do alelo Hzinho ser muito baixo na população. Então, a probabilidade de você encontrar 2 alelos em combinação para fazer uma mulher hemofílica, obviamente, é menor do que as outras possíveis combinações, tá certo? Então, assim, muita gente especulou essa questão de que as mulheres hemofílicas morreriam na menarca, mas isso não procede, tá? De fato que, na realidade, o que leva a uma baixa frequência de mulheres hemofílicas é uma baixa frequência do alelo na população, ok? Então, é muito mais comum encontrar homens hemofílicos do que mulheres hemofílicas. Tranquilos até aí? Vamos dar uma olhada aqui nesse próximo slide para a gente aplicar um pouquinho desse conhecimento. Então, observe essa questão aqui comigo. Ó. O gene recessivo Hzinho está localizado no cromossoma X e é responsável pela hemofilia na espécie humana. Com base nessas informações e nas contidas na árvore genealógica adiante, responda a seguinte pergunta: se a mulher 4 casar com um homem normal e seu primeiro filho for um menino hemofílico, qual é a probabilidade de que a próxima criança desse casal venha a ser hemofílica, tá? Então, aqui você está percebendo, ó, a mulher 4 é essa que está destacada aqui, tá? Então, nota bem que ela tem um irmão hemofílico. Qual é a primeira coisa que vem à tona para a gente se ela tem um irmão hemofílico? A mãe dela é portadora do alelo da hemofilia. Por que eu estou dizendo que a mãe dela é portadora? Porque a gente está vendo no heredograma que ela não é afetada pela hemofilia. Ela não está, né, pintadinha de preto, ela é uma mulher normal. Mas se o gene da hemofilia chegou ao seu filho, não pode ter sido por via paterna, porque o pai passa Y para essa criança. Quem deve ter passado o gene com o alelo para hemofilia para essa criança número 6 foi a mãe, tá? Então, as filhas, tá? Possuem probabilidade de serem heterozigotas. E como a questão está dizendo, olha, se a mulher 4 casar com um homem normal
e o seu primeiro filho for um menino hemofílico, quando eu digo que o seu primeiro filho for um menino hemofílico, eu estou dizendo que eu estou considerando a possibilidade dela ser heterozigota, tá? Então, portanto, vamos pensar assim. Se a mulher 4 é XHzão, XHzinho, tá? E ela casa com um homem normal e a primeira criança dela é um menino hemofílico, então herdou da mãe o Hzinho e do pai o Y para ser do sexo masculino, tá? A questão continua perguntando qual é a probabilidade de que uma próxima criança desse casal venha a ser hemofílica. Então vamos imaginar quais são todas as possibilidades para esse casal. Existe a possibilidade de XHzão, XHzão, XHzão Y, XHzão, XHzinho e XHzinho Y, tá? Então, essas são todas as possibilidades que podem ocorrer na prole de um casal assim, tá? Então, se essa é o total de possibilidades, perceba que a chance de surgir uma criança hemofílica é uma em 4 possibilidades. Mesmo eu sabendo que, neste caso, sempre para essas condições que aparecem aqui, a criança afetada será do sexo masculino. Mas a minha resposta a essa questão, ela deveria ser dada da seguinte forma. Eu tenho uma chance de uma criança hemofílica entre 4 possibilidades. Portanto, a resposta deveria ser 1/4 de possibilidade desse casal gerar uma próxima criança afetada pela hemofilia. Ok? Espero que vocês tenham entendido legal esse tema, né? Aprofunda mais um pouquinho, resolve mais exercícios, tá? E aí você vai treinando essa sua capacidade de interpretar a questão e organizar uma resposta para aquilo que vem sendo solicitado. Perfeito? Então, fica todos com Deus, um grande abraço e nos veremos no próximo vídeo. Até breve.